74. Um horror post-apocalíptico capítulo 463. Seu corpo é mais honesto que suas palavras. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois de enviar o e-mail para Yang Yuan, Jiang Xin deixou a ilha Coconut em um barco. Quanto à Gota, ele a deixou na ilha. Com os drones beija-flores guardando o local, ele estava confiante quanto à segurança do local. Mesmo que uma força especial de elite pousasse na ilha, os mais de 100 drones os eliminariam facilmente. Sem o suporte das armas EMP, os drones pequenos e ágeis são o pesadelo de qualquer criatura. Quando Jiang Shen chegou à ilha Couro, já estava escurecendo. Ele tocou o estômago vazio enquanto pensava na mansão vazia e um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Ele sentia falta da comida de Aesa. Já era tarde. Mesmo que ele retornasse ao apocalipse agora, Sun Jiao e os outros também precisavam terminar o jantar. Tanto faz, vou só pegar alguma coisa para comer. Como ele dirigiu até o centro da cidade, havia alguns restaurantes por perto. Ele estacionou o carro e encontrou um restaurante chinês. Ele pediu alguns pratos antes de começar a mexer no celular, entediado. O celular que acabara de comprar não tinha nada dentro. Depois de usar um Wi-Fi do restaurante para baixar o Future 1.0, ele escaneou a íris com a câmera e fez login em sua conta. Assim que Jiang Xin estava sincronizando os contatos do Future 1.0 com seu novo telefone, ele de repente notou um nome. Com um sorriso no rosto, vendo que ainda faltava algum tempo para os pratos chegarem, ele digitou o nome e ligou. Alô? Você finalmente se lembrou de mim? A ligação tocou, e era a voz de Liu Yao, cheia de ressentimento. Estive ocupado. Você sentiu minha falta? Jiang Xin riu. Sinto tanto a sua falta. Liu Yao fez beicinho. Seu filme terminou? Terminado há 2 meses, a edição foi feita no mês passado. Foi enviado para revisão e o cronograma de lançamento já foi proposto. Nosso diretor também me pediu para ver se você poderia dar uma manchete ao filme. Ao dizer isso, Liu Yao não pôde deixar de sorrir. A conquista que ela alcançou hoje se deve ao homem por trás dela. No elenco, até as atrizes principais a respeitavam quando falavam sem se mostrar superiores a ela, e até a chamavam de irmã. Isso era algo que ela nem imaginava antes. Ela era uma mulher inteligente. Embora a inteligência às vezes não fosse usada no momento certo, ela sabia que ele não se importava, desde que não cometessem erros de princípio. E por isso, mesmo que recebesse seu cargo hoje, não sentia arrogância. Sabia que as pessoas que olhavam com admiração não estavam realmente olhando para ela, mas para o homem atrás dela. Mesmo que muitos atores quisessem se aproximar dela para usar os paparazzi e aumentar sua publicidade, ela rejeitou sem hesitar. Muitas atrizes sem muita fama fizeram de tudo para se aproximar dela e se conectar com Jiang Xin, e ela inteligentemente recusou todos os pedidos. Ela já estava segurando firme a perna. Não precisava se importar com o que os outros pensavam, só precisava segurar a perna com mais força. Manchete. Sem problemas. Foi fácil para ele, já que ele era o maior investidor do filme. Amo você, mãe. O humor de Jiang Shen ficou mais alegre ao ouvir sua timidez. Além de ter seios fartos, a voz e a energia de Liu Yao transmitiam vivacidade. Ela já tinha 24 anos, mas sempre que a via, Jiang Shen tinha a sensação de ter apenas 17. Você está livre? Jiang Shen perguntou despreocupadamente. Sim, você quer me levar para viajar? Segurando o telefone, Liu Yao disse animada. Estou convidando você para visitar minha ilha, disse Jiang Shen com um sorriso malicioso. Liu Yao pareceu ouvir o sorriso irônico na voz de Jiang Shen enquanto seu rosto ficava vermelho, pervertido. Mas em vez de rejeitar, ela parecia animada. Desde então, a experiência que Jiang Shen trouxe sempre foi muito viciante. Você precisa que eu reserve um voo para você? Jiang Shen sorriu. Não precisa, eu já recebi. 8 milhões. Vou te pagar um jantar delicioso. Eu dei para você. Jiang Shen revirou os olhos. 8 milhões eram suficientes para uma superestrela. A melhor atriz de Hua recebia 8 milhões por filme. Seu salário era o dos 10 maiores. Normalmente, o salário das atrizes coadjuvantes nunca excedia o das atrizes principais. Mas Liu Yao foi uma exceção. Os investidores pagaram a ela diretamente.
Não diga assim. É a primeira vez que recebo tanto. Liu Yao fez beicinho, timidamente. Ok, 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 depende de você. Jiang Shen sorriu. Além disso, você tem uma versão digital do filme. Versão digital? Sim, mas por que você precisa disso? Liu Yao ficou intrigado. Me dê uma cópia para fins de coleção. Coleção? Liu Yao inclinou a cabeça com ceticismo. Não havia como o diretor concordar em fazer uma cópia digital do filme antes do lançamento. Mas, como Jiang Shen era o único investidor no filme, gastou 100 milhões e o diretor não era particularmente famoso, ele não rejeitou o pedido. Tudo bem. Mas você não pode publicar online. Se vazar, vai impactar a bilheteria, implorou Liu Yao em voz baixa. Não se preocupe, gastei meu dinheiro nisso, porque deixaria outras pessoas assistirem de graça. Zombou Jiang Shen. Liu Yao ficou mais segura quando começou a rir. MHMM. Você é o máximo. Aliás, poderia me dizer o que vai fazer com a versão digital? Jiang Shen sorriu com um mistério. Claro que vou assistir com você. Assistir comigo? Embora estivesse encantada por Jiang Shen querer assistir ao seu filme, Liu Yao ainda inclinou a cabeça, confusa. Não dissemos que assistiríamos no cinema. A experiência da versão digital não é tão boa quanto a do cinema, certo? Não se preocupe, tem um home theater na minha mansão, 6 milhões de dólares australianos. A experiência não é nada pior do que uma sala de cinema. Jiang Shen deu um sorriso irônico. O sorriso irônico de Jiang Shen deixou Liu Yao um pouco perturbada enquanto ela franzia a testa. Assista em um home theater. Acho que você está planejando algo pervertido. Você não conseguiu adivinhar? Jiang Shen fingiu estar chocado. Não consigo adivinhar. Liu Yao balançou a cabeça. Então deixa eu te dar uma dica. Quando o filme estiver passando, você senta em cima de mim. Jiang Shen riu maliciosamente. Com seu tom provocador, o rosto de Liu Yao ficou vermelho instantaneamente e ele entendeu imediatamente o que esse pervertido estava pensando. Você é tão pervertido. Hã? Porque estou sentindo que você parece animado. Jiang Shen não se importou com o olhar estranho que o garçom que trazia os pratos lançou para ele. Me deixe em paz. Vou reservar agora. Liu Yao desligou. Reserve agora. O corpo dela é mais honesto que suas palavras. Jiang Shen desligou o telefone de bom humor e começou a aproveitar o jantar à sua frente. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 464. Pela nossa amizade. Enquanto Jiang Shen preparava seu jantar, uma bela loira sentou-se de repente à sua frente. Sem levantar a cabeça, Jiang Shen sabia quem era. Como você sabia que eu estava comendo aqui? Você definitivamente não percebeu que a embaixada russa fica na rua ao lado, e como sua Lamborghini está estacionada na beira da estrada. Natasha sorriu e pediu ao garçom que lhe trouxesse uma tigela de arroz. Eu lembro que os russos vivem de pão. Você se importa em comer arroz? Jiang Shen olhou para a tigela à sua frente. Não se preocupe. Antes de vir trabalhar aqui, aprendi sobre a cultura. Exibindo-se, Natasha pegou os azis e os girou entre os dedos. Pessoas comuns brincariam com azis antes de comer. Jiang Shen zombou em sua mente. Você precisa de alguma coisa? Jiang Shen foi direto. Nada em particular. Posso simplesmente pedir que você me pague. Natasha também pediu ao garçom que trouxesse 2 garrafas de cerveja. Você não tem medo de ficar com barriga de cerveja? Brincou Jiang Shen. Você se importa com meu corpo? Natasha riu. Jiang Shen desviou o olhar. Essa garota está me seduzindo novamente. Além disso, você poderia me deixar brincar com seu capacete de realidade virtual? Jiang Shen soltou um suspiro. Você não disse que só queria que eu te tratasse? Podemos não falar sobre esse assunto como amigos? Natasha tomou um gole de cerveja. É claro que, quando o fantasma for oficialmente lançado, eu lhe darei um pessoalmente. Vendo que Jiang Shen não planejava revelar nenhuma informação, Natasha suspirou. Ok, o Kremlin quer que eu saiba mais sobre o quão avançada é a sua tecnologia de realidade virtual. Não se engane, a única razão pela qual pergunto isso é que estamos um pouco desconectados do mundo nesta área. Mas mesmo se eu perguntar, você não vai me dizer, certo? Isso mesmo. Diante da franqueza de Natasha, Jiang Shen ficou extremamente satisfeito. Natasha revirou os olhos enquanto pegava um pedaço de carne e o levava aos lábios vermelhos.
A cada movimento, parecia sedutor. Então, a escolha de Jiang Shen foi não olhar para ela para não se distrair. E quanto ao suprimento de nutrientes? Natasha continuou perguntando. Fornecimento de nutrientes. O Kremlin estaria interessado em fornecimento de nutrientes. Jiang Shen riu. Em termos mais precisos, o Ministério da Defesa e o Departamento Aeroespacial estão interessados. Como testamos seu suprimento de nutrientes, embora não seja satisfatório, descobrimos surpreendentemente que não pu. Ain, estamos comendo. Jiang Shen tossiu para lembrá-la. Natasha percebeu imediatamente e mudou suas palavras. MHMM. Você não produz nenhum resíduo. Jiang Shen olhou para ela e continuou a trabalhar nas iguarias em seu prato. Então, queremos trabalhar com você para desenvolver um suprimento de nutrientes que seja fácil de transportar, capaz de manter a energia das pessoas e que não produza desperdício em momentos críticos. Natasha largou os azis, apoiou um cotovelo na mesa e sorriu para Jiang Shen. Um suprimento de nutrientes que fosse fácil de transportar e permitisse que os soldados obtivessem calorias suficientes sem a necessidade de usar o número 2 em momentos críticos. Jiang Shen largou os azis e limpou a boca com um guardanapo. E astronautas? Com o suprimento de nutrientes na forma de alimentos, poderíamos economizar espaço e remover a unidade de descarte de resíduos. Vendo que Jiang Shen havia terminado, Natasha começou a falar diretamente sobre negócios. Para ser sincero, já desenvolvemos isso, então não precisamos trabalhar com você, suspirou Jiang Shen. Mas eu, pessoalmente, tenho uma atitude cautelosa em relação ao mercado de necessidades militares. Essa coisa é igual a cocô, é difícil de lavar depois que você a coloca nas mãos. São apenas necessidades militares e não uma ferramenta para matar, você não precisa ser tão sensível. Natasha suspirou, assim como uma empresa de tecnologia, o Google. Eles ainda projetam cães robóticos para o exército da UE para transporte. Quando ouviu as palavras de Natasha, ele ficou em silêncio. Após uma longa pausa, Jiang Shen perguntou. Como vocês planejam formar uma parceria? 3 planos. Primeiro, venda sua tecnologia para nós e prometa que ela não será divulgada a terceiros. Nós a compraremos por 100 milhões de dólares. Muito baixo, não quero vender. Além de ser muito baixa, a caldeira orgânica usada na fabricação do suprimento de nutrientes possuía tecnologias avançadas demais. Com apenas um filtro de partículas, é algo que a tecnologia atual não consegue alcançar. A receita para o suprimento de nutrientes em si não é cara, o custo vem da tecnologia usada para produzi-lo. Natasha não se surpreendeu com a resposta de Jiang Shen. Ela levantou um segundo dedo. Em segundo lugar, daremos a vocês a política para construir uma fábrica em nosso país. Temos uma riqueza de recursos de mão de obra e um mercado de matérias-primas. Estou planejando construir apenas a usina de fornecimento de nutrientes na Ilha Ange. Depois de tantas coisas que aconteceram, não me sinto muito seguro. Sabe, disse Jiang Shen, sem emoção. Natasha lançou um olhar severo para Jiang Shen. Respirou fundo antes de estender o dedo indicador. 3. Você produz, nós importamos. O tipo militar? Claro. Natasha sentiu. Jiang Shen ficou em silêncio. Posso saber quanto você está pedindo? 20 milhões por mês. 20 milhões por mês? Se não fosse pelo fato de fornecimento de nutrientes no mundo moderno buscar baixas calorias, o custo seria muito menor. O fornecimento de nutrientes agora deve ser produzido com algas marinhos DH. Mas se o fornecimento de nutrientes para áreas devastadas fosse fabricado, qualquer fruta e vegetal poderia ser usado como ingrediente para produzir um fornecimento de nutrientes acima da nota A. E o custo de frutas e carne era baixo para a China, um país exportador de produtos agrícolas quase significativo. Que tipo de preço você aceitaria? Perguntou Jiang Shen. 3 dólares por suprimento de nutrientes, propôs Natasha, ansiosa. O custo médio diário de alimentação de um soldado russo é de 351 rublos, o que equivale a 4,6 dólares. Considerando que o suprimento de nutrientes pode substituir as necessidades alimentares regulares, se o custo do suprimento não for alto, a reposição de alimentos não representa mais um fardo para os militares russos, pois isso poderia reduzir os gastos militares nessa área. Além disso, devido à facilidade de armazenamento do suprimento de nutrientes,
O uso do suprimento militar como um suprimento estratégico para armazenamento também poderia economizar uma grande parte do orçamento. Mas, com base no preço atual do fornecimento de nutrientes de 6,1 USD por fornecimento de nutrientes, eles não tinham condições de pagar. Então, quando Natasha propôs o preço, ela ficou muito ansiosa, pois temia que Jiangxin considerasse o preço muito baixo e discordasse da proposta imediatamente. Muito baixo. Jiangxin achou que era alto. Jiangxin calculou mentalmente. Um suprimento normal de nutrientes custaria os $1, muito menos do que o suprimento aprimorado. O lucro de os $2 por suprimento de nutrientes seria ganancioso demais. Principalmente porque era fácil aumentar a produção desse nutriente. Não havia necessidade de expandir a área de cultivo da alga DH. Ela também podia ser produzida com vegetais comuns e até mesmo com sobras de restaurantes. Jiangxin olhou para Natasha e, vendo quão tensa ela parecia, teve medo de que ele a rejeitasse. Já que você não acha que é caro, eu vou vender para você. Jiangxin tossiu e fingiu estar sério. Embora seja menor do que eu esperava, com base em nossa relação amigável. Acordo. Um sorriso encantador apareceu imediatamente no rosto de Natasha. Ela parecia claramente aliviada. Obrigado pela sua generosidade. Desejo boa sorte para nós dois. Não precisa. A ponta da boca de Jiangxin se ergueu. Natasha ergueu levemente as sobrancelhas, confusa com a expressão de Jiangxin. O leve sorriso no rosto dele a fez sentir como se tivesse sido enganada, mas ela não conseguia dizer onde foi enganada. Um Ouro Post-Apocalíptico Capítulo 465, Capacete de Realidade Virtual em Produção Nuble Notas. Não sei vocês, mas eu prefiro os capítulos no mundo normal. Sinceramente eu acho bem mais interessante. De volta à mansão, estava solitário demais para dormir. Então, depois de se virar na cama por um tempo, Jiangxin foi até o Apocalipse e silenciosamente entrou no quarto de Sun Jiao. Quando ele tirou o cobertor, ficou chocado ao descobrir duas pessoas na cama. Ah, o cunhado está decepcionado. Sun Xiaorou se cobriu com o cobertor e o puxou até o queixo enquanto ria. Sun Jiao corou e revirou os olhos para Jiangxin. Tolo, pensei que você tivesse voltado para aquele lado para dormir. Sun Jiao estava acostumada com Jiangxin viajando entre o apocalipse e o mundo moderno. A inundação de mutantes tinha acabado, como ela inicialmente pensou que Jiangxin ficaria por um tempo naquele lado, mas ele partiu de manhã e retornou à noite. Jiangxin olhou para Sun Xiaorou, que ria. A reação em sua mente foi a seguinte: duas pessoas, então são duas pessoas. Após dois gritos leves, Jiangxin pulou na cama com um sorriso malicioso. Ponto. No dia seguinte, ao meio-dia, Jiangxin almoçou com as meninas e recebeu o telefone de Yao Yao. Só pela aparência, além de ser um pouco mais fino, o telefone não parecia muito diferente de um smartphone comum. No entanto, a funcionalidade era muito mais robusta do que a de smartphones comuns. A maioria das peças internas utilizava materiais de grafeno e substituía completamente os chips de silicone. Além disso, a câmera frontal foi instalada com componentes de holograma. Além disso, o telefone podia ser instalado com o programa de controle do drone usado como controle remoto para drones. Esta última funcionalidade era semelhante a uma empresa pública, mas Jiangxin adorou a primeira função. Para poder projetar o sistema operacional na forma de um holograma, ele seria o único que poderia fazer isso no mundo. Ele então trocou o cartão SIM e foi para seu escritório. Por exemplo, embora o centro da cidade tenha sido atingido pela chuva de destruição, o sinal de vida na área não desapareceu completamente. A inundação de mutantes cessou, mas a reprodução de zumbis continuou. Muitos ninhos de mutantes também não foram destruídos. Mas, como os drones podiam entrar na área, eles trouxeram informações sobre o centro da cidade para a base. Muitos ninhos de mutantes não estavam localizados na superfície, mas sim no sistema de esgoto subterrâneo, em estações de metrô ou no porão de edifícios. Os mutantes na superfície de fato morreram, mas os mutantes abaixo da superfície não morreram completamente. Mesmo que todo o oxigênio fosse queimado, muitos mutantes permaneceram resilientes mesmo em um ambiente sem oxigênio, com apenas uma parte dos mutantes morrendo por asfixia, enquanto o restante sobreviveu. Para eliminar as ameaças restantes, o plano de ataque ao centro da cidade estava em andamento.
O primeiro corpo era responsável como força de ataque primária e, com o apoio da força blindada, realizaria uma operação cirúrgica na fonte de infecção no centro da cidade. Ao mesmo tempo, o foguete aprimorado de Jiang já alcançava excelentes resultados. O material não necessitava de combustível, mas era refinado com seiva de árvore carmim e outras plantas mutantes. A taxa de combustão do novo combustível era 2 vezes maior que a do combustível sólido e 3 vezes maior que a do BM-21. Ao mesmo tempo, o componente do foguete tornou-se 2 vezes mais pesado que o do BM-21, e o lançador original foi substituído por um propulsor de foguete mais potente. A arma primária replicada pela tecnologia futura não tinha semelhanças além da aparência. O custo de lançamento único era de 1.000 cristais, o equivalente a 20 rifles vendidos na Sixth State Gun Store. Embora fosse um pouco caro, o poder era imenso. A arma foi batizada de Bola de Fogo por Jiang Lin. Embora o nome soasse mágico, era surpreendentemente apropriado. Qualquer mutante respingado pelo combustível se transformaria em uma bola de fogo. Quando 1.000 cartuchos de Fireball foram produzidos, a operação militar no centro da cidade pôde ser iniciada. Jiang Shen ordenou a interrupção da produção do morteiro Scream e utilizou a capacidade de produção restante no Fireball 1. Embora o custo de 1.000 cristais certamente o incomodasse, ele sabia que valia a pena. Com uma bola de fogo, poderia pelo menos diminuir uma baixa. Para Jiang Shen, que não sentia falta de comida, as pessoas eram o recurso mais valioso no deserto. Ponto. Tudo na base funcionava perfeitamente. Como não havia nada para fazer, Jiang Shen retornou ao mundo moderno. Como o problema do apocalipse estava resolvido, ele precisava colocar a produção do capacete de realidade virtual em operação o mais rápido possível. Faltavam apenas 4 meses para o início do próximo ano. Assim que o capacete de realidade virtual chegasse ao mercado, a Future Tecnologia enfrentaria um mercado completamente novo. Mesmo que 10% dos 3,2 bilhões de internautas do mundo pagassem pelo capacete de realidade virtual, seriam 300 milhões de unidades. Mesmo que cada capacete rendesse apenas $500, seriam assustadores 150 bilhões de dólares. Claro, ele ficaria grato se 20 milhões de Phantoms pudessem ser vendidos quando o capacete fosse lançado oficialmente. Com o aumento gradual da produção, assim que o jogo for lançado, a Future Technology deverá conseguir vender cerca de 100 milhões em capacetes no cenário mais ideal. Ele pegou um barco para a Ilha da Lua Nova e encontrou Ivan, que estava treinando os recrutas. Ele estava se divertindo muito na ilha, pois estava crescendo uma barriga. Mas, pelo bronzeado que ele parecia, era quase comparável ao de Barcari. Quando Ivan viu Jiang Shen, ele o cumprimentou bruscamente e perguntou a Jiang Shen qual era o propósito daquela visita. A plataforma da Future Mining está em uso. Preciso que você envie e posicione 3 soldados na ilha. Em termos de equipamento, traga o foguete anti-tanque Python e a mochila do drone. A mochila para drones era o suporte para drones de um único soldado, capaz de fornecer suporte de processamento para 5 drones Hummingbird, além de suprimento de munição e carregamento. No mundo moderno, sem equipamento EMP para um único soldado, era uma arma forte e poderosa. Sim. Ivan se endireitou e fez a saudação novamente. Com a seriedade que ele demonstrava, Jiang Shen sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Certifique-se de escolher pessoas em quem possa confiar, pois o segredo do grupo futuro está na ilha. Não há área de disputa ao redor da plataforma, que é uma zona de controle militar. Qualquer navio que se aproxime pode ser abatido se ignorar o aviso. Não se preocupe, com o soro da verdade, já encontramos 2 traidores na equipe. Ivan riu alegremente. Embora sua risada fosse alegre, Jiang Shen sentiu um toque de crueldade nela. Quanto aos 2 pobres coitados, Jiang Shen estava com preguiça de perguntar. Sabia que Ivan cuidaria deles. Tolerância zero à traição. Jiang Shen enfatizou esse ponto desde o primeiro dia. Ponto. Como a plataforma marítima estava localizada em águas rasas, ela era extremamente estável e era praticamente como se você estivesse em pé no chão. Jiang Shen planejava instalar a linha de produção do capacete fantasma ali. Em toda a região de Xin, não havia lugar mais seguro do que a Ilha da Lua Nova.
Quando a plataforma foi concluída, Jiang Shen trouxe o mapa da construção e abriu licitação para as construtoras internacionais construírem 3 fábricas listadas aqui, em cada um dos 3 cantos da plataforma marítima. As fábricas seriam conectadas por linhas de corrente fechadas. A fábrica A seria responsável pela produção básica do capacete. A fábrica B seria responsável pela fabricação do chip de grafeno e do módulo de conexão nervosa, e a equipe C seria responsável por juntar tudo e instalar a função de segurança no capacete fechado, cujo produto final seria exportado da fábrica C. Toda a unidade de produção era altamente automatizada. Apenas 30 trabalhadores eram necessários para completar a operação da linha de produção. Os trabalhadores só precisavam transportar os minérios até o local desejado, permanecer na linha de produção fixa e seguir o manual para controlar o equipamento. Quanto aos princípios, eles não precisavam saber, e Jiang Shen não pretendia revelá-los. Todos os produtos que atendessem ao padrão de qualidade seriam repassados, e os que não atendessem ao padrão seriam devolvidos para garantir a qualidade. A produção aumentaria à medida que os trabalhadores se familiarizassem com os procedimentos de produção. Todos os trabalhadores devem passar por uma triagem de segurança ao entrar e seus celulares devem ser trancados durante os turnos. O procedimento era mais rigoroso do que os vestibulares para evitar vazamentos de tecnologia. Com a tecnologia do futuro Group, até mesmo uma agulha do tamanho de um alfinete seria escaneada. Qualquer funcionário que tentasse trazer dispositivos espiões seria processado com base na Lei de Segredos Comerciais de Xin e demitido do futuro Group. Caso a unidade de produção enfrentasse dificuldades técnicas, toda a linha de produção seria imediatamente interrompida e a ilha flutuante triangular seria temporariamente desativada. A produção só seria reiniciada quando Jiang Shen chegasse para resolver o problema. Mas a instalação tinha alta estabilidade. Sem danos humanos deliberados, a instalação poderia funcionar por vários anos sem erros. Atualmente, Jiang Shen instruiu os cientistas do abrigo Fallout 027 a aprimorar a linha de produção e a possibilidade de drones substituírem os trabalhadores na produção. A melhor opção era reduzir o número de pessoas diretamente envolvidas na produção e, ao mesmo tempo, aumentar o volume de produção. O exterior do capacete era feito principalmente de plástico industrial, e o isolamento de chumbo e a tecnologia moderna poderiam facilmente produzi-lo. Portanto, o trabalho, sem qualquer inovação técnica, poderia ser contratado por empresas interessadas. Com a atual unidade de produção, 500.000 de capacetes poderiam ser produzidos mensalmente. Com a melhoria contínua do terreno baldio e a construção da linha de produção, a produção de capacetes poderia chegar a 5 milhões por mês até o final do ano. Após enviar os soldados na plataforma de volta à ilha, Jiang Shen foi até uma fábrica, retornou ao Apocalipse e transferiu as 2 linhas de produção concluídas. Ele instalou e posicionou as 2 linhas de produção com base no projeto fornecido. Depois de tudo, Jiang Shen limpou a areia das mãos e olhou com satisfação para os equipamentos nas 3 fábricas. Quando as 2 linhas de produção entrarem em operação, o mundo inteiro ficará louco com a tecnologia do futuro. Um ouro post-apocalíptico mostrar menu novela completa. Romance. Eu tenho uma mansão no mundo pós-apocalíptico. Capítulo 466. Eu tenho uma mansão no mundo pós-apocalíptico. C466. Capítulo 466. Agitação à noite. Tradutor, sublinhado Min sublinhando editora, Caron sublinhado. No início do mês, Jiang Shen contratou oficinas na Ilha Couro para desenvolver o capacete Panton, com um custo de produção de $40 por capacete. Jiang Shen pretendia vender cada capacete por $50, ou seja, um único capacete teria uma margem de lucro de $10. A alta taxa de retorno trouxe uma onda de startups em Xin. Não havia mais pescadores na ilha de Ange. As pessoas aproveitaram a oportunidade para comprar equipamentos de produção e abriram oficinas em seus próprios quintais. Bastava produzir 1.000 capacetes para obter $10.000 de lucro. Era um negócio muito melhor do que a pesca. Depois de se acostumarem com o gosto do dinheiro, os espertos começaram a construir fábricas maiores, expandir a produção, reduzir custos e ganhar mais dinheiro. E eles se tornariam capitalistas dependentes do futuro Group. Os cálculos mostraram que um capacete custava aproximadamente $500. Jiang Shen planejava fixar o preço em $1.500.
Com base nas tarifas de cada país, o preço variaria de 5% a 15%. Embora o preço de $1.500 fosse um pouco alto, de outra perspectiva, ele permitiria que os usuários ganhassem 8 horas a mais, quando poderiam ficar com os olhos abertos. Isso ainda era considerado caro. Foi como dar-lhes uma segunda vida. E a Future Technology prometeu que o fantasma teria uma garantia de mais de 5 anos. Qualquer capacete quebrado por uso normal dentro de 2 anos poderia ser substituído, enquanto qualquer capacete com defeito dentro de 5 anos poderia ser substituído pela metade do preço. A garantia era impecável. Os usuários que abriram o capacete por curiosidade, infelizmente, tiveram que pagar por sua curiosidade. O contrato e a embalagem declaravam explicitamente que qualquer atividade que expusesse o interior do capacete poderia causar sua oxidação. Um capacete danificado dessa maneira não teria direito à garantia. Do lado da produção, devido à baixa produção do capacete, apenas uma parte da população poderia obtê-lo. Jiang Shen acreditava que, mesmo ao preço de $1.500, o fantasma ficaria fora de estoque por um longo período. Tarde da noite, dentro da sala de testes do Morpeg de realidade virtual, 2.000 jogadores estavam deitados em suas poltronas reclináveis e realizavam os testes. Nos primeiros 20 dias, os testes internos foram realizados pela manhã. Mas os funcionários logo descobriram que, quando o fantasma estava ativo, o cérebro do usuário ficava em modo de hibernação. Assim, quando os testes foram realizados pela manhã, o relógio biológico dos jogadores foi alterado. Isso significava que todos os jogadores estavam ativos até altas horas da noite. O fato de os capacetes afetarem seus relógios biológicos era, sem dúvida, um problema, mas também significava que os capacetes de realidade virtual tinham uma excelente capacidade de induzir as pessoas a dormir. Mesmo jogadores com insônia podiam usar o capacete para obter uma ótima noite de sono. Embora isso tenha sido apenas um detalhe menor, os funcionários registraram esses dados para fornecer melhores informações sobre quando o jogo estaria oficialmente em operação. Era o 25º dia de testes internos. Após o choque inicial, os jogadores se acostumaram à experiência sobrenatural. No começo, muitos magos adoravam atirar bolas de fogo na vila inicial, apenas para serem mortos pelos guardas que vinham resgatá-los, e foi somente quando todos os NPCs da cidade demonstraram atitudes hostis em relação a eles que seu comportamento de morte cerebral parou. Eles não poderiam ser culpados, pois qualquer um que de repente possuísse magia não pensaria em salvar o mundo primeiro. Eles provavelmente tentariam frustrar os NPCs e causar grandes danos. Entretanto, não havia dúvida de que, mesmo que a psicologia florentina fosse trazida à tona, esse comportamento ainda seguiria um certo padrão. E foi por isso que a maioria dos magos escolheu seu segundo trabalho como mago de fogo ou mago morto-vivo. Um era poderoso. O outro era mau. De acordo com as preferências do usuário, os designers de jogos no outro mundo só podiam usar os dados brutos e brandir suas facas de açougueiro. O tempo está muito bom hoje. Vamos enfraquecer o mago. Essas duas frases eram comumente ditas no escritório de Donkey Kong. Como não podiam ver os jogadores, não sabiam por que os testadores internos favoreciam os magos ou porque estavam tão ansiosos para iluminar o prédio do NPC com bolas de fogo. Era algo que Donkey Kong nunca tinha visto em seus 20 anos de carreira profissional. O comportamento só parou quando Donkey Kong relatou a Jiang Shen que o mago estava sendo enfraquecido. A realidade virtual no Apocalipse levou um século para amadurecer desde sua infância, então os jogadores naquele mundo não ficaram muito surpresos com a liberdade e a magia do mundo, eles já estavam acostumados a isso. Em termos simples, os testadores internos no mundo moderno demonstraram comportamentos semelhantes aos dos primatas, maravilhados com a civilização, devido à aceleração do tempo de disponibilidade da realidade virtual. Assim como um indígena a quem um mosquete foi atirado em sua mão, sua primeira reação não foi repelir, mas sim aproximar-se do cano, imaginando como o buraco negro poderia cuspir fogo. Reduzir o dano da magia diminuiria a jogabilidade do jogo, mas sem isso, ninguém jogaria de guerreiro, o que impactaria a experiência geral do jogo. Após cuidadosa consideração, Jiang Shen os instruiu a reduzir a escalabilidade, mas não o dano.
Por exemplo, um equipamento de nível C para um guerreiro exigia 100 de ouro com uma chance de obtenção de 10%, enquanto um equipamento de nível C para um mago exigia 1000 de ouro com uma chance de obtenção de 4%. Se a maioria dos novatos não pudesse bancar um mago, eles escolheriam automaticamente outra profissão. E no nível 20, os jogadores teriam a oportunidade de redistribuir suas estatísticas e escolher sua classe novamente. Além disso, para classes como o sacerdote, o designer do jogo no deserto fez ajustes semelhantes. 25 dias após a mudança, a jogabilidade do jogo aumentou substancialmente. Enquanto Eowyn interpretava um arqueiro que ele havia acabado de criar, caminhando pela floresta, o símbolo de menor conexão perdida apareceu de repente. Desconectado. O Eowyn franziu a testa. A bateria deve estar carregada. O fantasma conectado ao Wi-Fi poderia se desconectar em teoria, mas esta é a primeira vez que isso acontece. Ele decidiu sair, largou o capacete e olhou ao redor, apenas para descobrir que o corredor estava completamente escuro. Ele conseguia distinguir vagamente que os jogadores ao seu redor estavam todos vivenciando a mesma situação, pois acordaram de suas partidas com uma expressão vazia. Pessoal, por favor, mantenham a calma. Houve um pequeno acidente lá fora. Um funcionário entrou e falou para a multidão com um alto-falante. Um post-apocalíptico capítulo 467. A chegada íntima. Como Eowyn estava perto da porta, ele percebeu que atrás do funcionário havia um segurança com uma armadura de plástico. Ele era cético em relação à armadura de plástico de aparência futurista que poderia proteger contra balas. Os rifles de aparência fluida em suas mãos mais pareciam acessórios de um filme de ficção científica. Mas se Eowyn soubesse que a blindagem de plástico poderia defender contra disparos de uma metralhadora calibre 12,7 mm ou que o brinquedo poderia facilmente virar um Hummer militar de 3 toneladas ou que a arma de apoio poderia penetrar o exterior à prova de balas de um Hummer, que tipo de expressão ele teria no rosto? O esqueleto cinético era um conceito apenas em laboratório. Nesse aspecto, a Celestial Trade liderava o mundo. Uma leve explosão transmitida de fora. Mas, devido ao excelente isolamento do corredor, apenas Eowyn, perto da porta, sentiu um leve tremor. A explosão o deixou inquieto, mas, quando ele planejava perguntar ao funcionário, as luzes do corredor voltaram. O que aconteceu? Porra, eu estava matando um chefe e de repente me desconectei. Que? Acabei de ganhar uma arma lendária, mas ainda não a peguei. Acabou de acabar a energia. O Eowyn ouviu a conversa dos jogadores ao redor. Hesitou por um momento antes de engolir a pergunta. A explosão lá fora e os tiros quase inaudíveis o fizeram sentir que a situação não era tão simples quanto uma queda de energia. Pedimos desculpas, pois o sistema de energia do hotel sofreu uma queda temporária. Nossos especialistas técnicos resolveram a situação. Por favor, retornem ao jogo. Os dados do jogo foram redefinidos para o nível anterior à queda e serão reativados em 2 minutos. Pausar o servidor só pode ser feito durante testes internos. Com a mente cheia de perguntas, o Eowyn colocou o capacete e entrou no jogo. Jiang Shen passou o dia inteiro trabalhando no contrato para a produção de capacetes. Ao voltar para casa, adormeceu imediatamente. Mas 2 horas depois de dormir, uma ligação do centro de testes interno acordou. Um ataque? Jiang Shen ouviu a descrição pelo telefone enquanto franzia as sobrancelhas. Isso mesmo. Havia 5 agressores no total. Uma cortou o fornecimento de energia do hotel remotamente, enquanto os outros 4 tentaram entrar no hotel com armas leves, mas os drones os detectaram. Nossos homens os reprimiram imediatamente com tiros. Ao recuarem, usaram granadas e atingiram a parede do hotel, mas, felizmente, não houve vítimas, relatou o gerente de segurança responsável pelo centro de testes interno. Onde eles estão? Jiang Shen perguntou em tom sério. Enquanto houvesse uma pessoa viva, o líquido revelador da verdade poderia revelar a verdade. 3 pessoas foram mortas a tiros durante a fuga. Uma morreu em um acidente de carro e a outra cometeu suicídio. As sobrancelhas de Jiang Shen se franziram. Você confirmou as identidades deles? Além do fato de que 3 deles eram brancos e 2 eram negros, não conseguimos obter mais informações, respondeu Ma Li. A organização que enviou essa força era um oponente formidável, pois eles enviaram agentes que preferiam cometer suicídio a revelar sua identidade.
Houve alguma testemunha? Todos os vazamentos de informações foram controlados. Ótimo. Continue monitorando os vazamentos de informações e não deixe a mídia saber. Cuide da situação. Se a mídia divulgasse um tiroteio na porta do Centro de Testes Internos da Future Technology, a classificação turística de Xin e a imagem pública da Future Technology seriam afetadas. Se possível, era melhor manter a mídia alheia ao incidente. Entendido, respondeu Mali afirmativamente. Depois de desligar o telefone, Jiang Shen pensou um pouco sobre quem poderia ter iniciado o ataque. Mas, ao analisar cuidadosamente uma lista de possíveis organizações, percebeu que havia muita gente suspeita. A realidade virtual da Future Technology tocou na fatia de mercado de muita gente. Foi uma sorte que os testes estivessem sendo realizados em seu território e a Celestial pudesse punir qualquer rato com um punho de ferro. Ele teve que esperar a IESA terminar de treinar os agentes. Jiang Shen balançou a cabeça. Não havia sinal naquela ilha, então não havia como contatar a IESA, mesmo que quisesse. Se ele fizesse uma viagem, temia que isso interrompesse o ensino dela. Jiang Shen jogou o telefone para o lado, bocejou e deitou-se novamente. De qualquer forma, ele estava cansado hoje. Ainda tinha que ir ao aeroporto amanhã, então teria que começar cedo. Ponto. Dentro do aeroporto, uma figura esplêndida em traje de verão passeava. Seus óculos escuros redondos pretos combinavam com um chapéu de palha. Sua mão graciosa puxava uma mala amarelo-limão. Sua aparência lembrava de uma celebridade viajando em segredo, chamando a atenção de todos os turistas. Mas a beldade estava claramente acostumada com os olhares invejosos, então ela não reagiu e foi direto para a porta. Olá! Os olhos de Liu Yao brilharam ao ver Jiang Shen encostado na porta. Ela acenou energicamente. Com a aparência animada de Liu Yao, Jiang Shen sorriu e a cumprimentou também. Mas, quando estava prestes a falar, um bocejo incontrolável surgiu. Liu Yao revirou os olhos para Jiang Shen e arrastou sua mala na frente dele. O quê? Você não sentiu minha falta? Como eu poderia não saber? É que aconteceu uma coisa ontem à noite, disse Jiang Shen, boquiaberto, enquanto pegava a bagagem de Liu Yao. Ele caminhou até a frente do carro para guardar a bagagem. Algo aconteceu ontem à noite, mas Liu Yao claramente confundiu com outra coisa. Ela revirou os olhos para Jiang Shen novamente, mas não demorou muito para que sua atenção se voltasse para o carro de Jiang Shen. Nossa, isso é uma Lamborghini. O porta-malas é na frente. Liu Yao tocou no carro, empolgado. Você gostou? Vou te dar um de presente, então. Jiang Shen abriu a porta. Até Natasha zombou da falta de defesa em seu veículo. Por questões de segurança, era hora de trocar para um veículo mais seguro. Por exemplo, ele deveria construir um molde com aço tipo C, usar vidro temperado para as janelas do carro, usar baterias de fusão nuclear como motor do carro e instalar 2 foguetes. Quando Liu Yao entrou no carro, ela imediatamente tirou os óculos escuros e jogou um chapéu para trás. Porque sinto que você está realmente animado. Senti muita sua falta. Liu Yao encarou Jiang Shen com seus olhos marejados. Realmente? Claro. Liu Yao ergueu as pernas graciosas. Seus movimentos demonstravam seu charme. Acho que você ficou mais bonita. Jiang Shen examinou Liu Yao enquanto esfregava seu queixo. Onde? Liu Yao perguntou com entusiasmo. Jiang Shen fingiu estar imerso em pensamentos. Diante do olhar esperançoso de Liu Yao, ele finalmente respondeu. Seus seios ficaram maiores. O rosto de Liu Yao ficou vermelho enquanto ela fazia beicinho. Dane-se. Então, onde devo elogiá-lo? Jiang Shen ligou o carro enquanto falava com um sorriso irônico. Obviamente, outras partes. Como meu rosto, meus olhos. Então seu rosto ficou maior. O quê? Ficou maior? Liu Yao vasculhou a bolsa em busca de um espelho e examinou o rosto. Não ficou maior. Mas logo depois, ela viu o sorriso no rosto de Jiang Shen e respondeu ele com um olhar duro. HMPH, você ousou me enganar. Com um sorriso no rosto, Liu Yao sentiu que não deveria deixar isso passar tão facilmente, mas não conseguia pensar em uma maneira de puni-lo. Seus olhos reviraram e de repente um sorriso brilhante se formou em seu rosto. Preste atenção ao dirigir. Claro, você não precisa se preocupar com a minha direção. Ah, é mesmo? Então é melhor você dirigir devagar.
Liu Yao sorriu misteriosamente e estendeu a mão esquerda, indiferente. As condições das estradas de Xin não são ruins, não há muitos carros na estrada. A sensação de frio fez o couro cabeludo de Jiang Shen formigar. O que você está fazendo? Jiang Shen tentou freneticamente estabilizar o volante e então olhou para o travesso Liu Yao. Estou testando suas habilidades de direção. Liu Yao virou a garrafa de água e sorriu. Liu Yao observou a expressão de Jiang Shen e se sentiu confiante. Independentemente do que aconteceu na noite anterior, ele ainda nutria sentimentos por ela. Como sua amante, apenas esse sentimento lhe dava uma sensação de segurança. Se Jiang Shen soubesse o que ela estava pensando, ele teria uma expressão peculiar no rosto. Algo aconteceu ontem à noite, mas foi completamente contrário ao que Liu Yao pensava. Algo semelhante aconteceu antes. Quando saíram da Universidade de Wangai, uma cena semelhante aconteceu no carro. Mas a única diferença era que o Maybach tinha vidros fumê. O interior deste Lamborghini ainda podia ser visto de fora. Se Jiang Shen estacionasse na rua, todos veriam o que estava acontecendo dentro do carro. Mas o carro estava em movimento. Você não pode esperar até assistirmos ao filme. Jiang Shen foi consumido pela frieza suave enquanto arrancava algumas palavras dos dentes. Ele se esforçou ao máximo para manobrar o veículo. Era muito perturbador ter pessoas bebendo água ao lado. Não, eu tenho 30 anos. Liu Yao fez beicinho. O descontente Jiang Shen deixou Liu Yao ainda mais travesso. Seus olhos travessos se reviraram e ela abriu a tampa da garrafa. Seus lábios vermelhos e brilhantes se aproximaram e começaram a sorver a água. Um ouro post-apocalíptico capítulo 468. E se Jiang Shen levou Liu Yao de volta para casa e eles assistiram a um filme que ela estrelou no home theater dela. Nem preciso dizer que foi divertido abraçar a estrela do filme. Mas, como Liu Yao o distraiu da exibição do filme, Jiang Shen não absorveu nada do enredo. Mas mesmo assim, apenas pelas poucas cenas em que atuou, sua atuação como a rainha do baile que só podia ser vista à distância foi primorosa. Isso ficou especialmente evidente quando ela rejeitou a confissão do ator coadjuvante. O ator principal acompanhou o ator coadjuvante para assistir ao avião de Liu Yao voar para longe. Liu Yao exibiu seu ar de Deus e até superou a atriz principal nesse aspecto. Embora tivesse um enredo romântico típico, as adolescentes adoravam assistir e seus namorados adoravam assistir com elas. O enredo não era necessariamente importante, desde que a trilha sonora e as cenas fossem emocionantes o suficiente. Com o peso de uma crítica favorável do crítico de cinema sênior, Jiang Shen, assim que o filme chegasse aos cinemas, Liu Yao se tornaria a deusa no coração de todos, a rainha do baile visível apenas à distância. Mas o que eles não sabiam era que a rainha do baile estava sentada no colo de Jiang Shen. Certo, essas devem ser todas as suas cenas. Você não vai descer? Jiang Shen sorriu. Não, o filme ainda não acabou. Seu cabelo estava um pouco bagunçado. Mas Liu Yao fez beicinho desafiadoramente, balançou a cintura e afastou a mão de Jiang Shen. Ok, contanto que você aguente. Liu Yao mostrou a língua e pensou um pouco antes de descer. A linda cena de saída que eu vi foi adicionada quando o diretor pediu ao roteirista para mudar o roteiro. Ah, é mesmo. Acho que foi uma ótima aquisição. Me traga uma garrafa de champanhe. Jiang Shen sorriu com indiferença. Em geral, para evitar que o elenco de apoio assumisse o controle, o diretor costumava diminuir o número de cenas em que o elenco de apoio aparecia. Embora Jiang Shen não fosse muito versado na arte do cinema, quem se importava? Ele era rico. Obrigada, sussurrou Liu Yao enquanto ficava na frente de Jiang Shen e arrumava suas roupas bagunçadas. Não precisa. Jiang Shen sorriu, fechou os olhos de brincadeira e abriu a boca. Estou com sede, me dê água. Liu Yao revirou os olhos sedutoramente para Jiang Shen. Ela se virou e foi em direção à cozinha com passos elegantes. Ponto. Liu Yao era o tipo de garota que sabia qual era a sua posição e o que os outros precisavam. Por isso, era relaxante e prazeroso passar um tempo com ela. Nos 3 dias seguintes, Jiang Shen teve a rara oportunidade de desfrutar da vida luxuosa de um bilionário. Ele levou Liu Yao para contribuir para a indústria do turismo local na Ilha Coro ou passou um tempo com ela em sua ilha particular. Pensando bem, não tivera tempo para relaxar nos últimos tempos. Ou estava trabalhando nos negócios do Grupo Futuro em Xin ou na disputa territorial no Apocalipse.
Embora ganhasse uma quantia decente de dinheiro, apenas uma pequena porcentagem era usada para lazer. Isso é um desperdício. Jiang Shen deitou-se na espreguiçadeira enquanto tomava banho lentamente em um raio de sol. Um desperdício. Liu Yao deitou-se ao lado de Jiang Shen enquanto carregava fotos do Reino do Sul. Não é nada. Eu só acho que aqui é tão lindo, mas só passo um tempinho aproveitando. Posso interpretar isso como se você estivesse se exibindo. Liu Yao fez beicinho enquanto olhava para Jiang Shen, sem palavras. Ela então continuou a mexer no celular e a postar fotos no Weibo. Nesse momento, ela postou uma foto da praia particular deles. Vários bons amigos comentaram e a chamaram de irmã, na esperança de que ela pudesse levá-los na próxima viagem. A vaidade de Liu Yao se satisfez ao ler os comentários. Um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Ela digitou com alegria e respondeu, dizendo que traria algumas especialidades e os convidaria para um jantar agradável com seu pagamento. Quanto a levá-los para lá, ela passaria. Ela não queria aumentar a concorrência. Enquanto Liu Yao balançava as pernas de alegria, Jiang Shen não pôde deixar de sorrir. Sem precisar olhar, ele sabia o que ela estava fazendo. A vaidade de uma mulher não causaria ciúmes em um homem, porque a vaidade também pode trazer satisfação aos homens. Muitas vezes, os homens simplesmente odiavam mulheres que usavam a vaidade para sequestrá-los, desafiar seus limites e causar problemas desnecessários. Mas Liu Yao parecia entender bem esse ponto, embora se gabasse do poder do seu homem, nunca usou o nome de Jiang Shen para nada irracional. E não usou seu relacionamento com o maior investidor da indústria cinematográfica para maltratar os outros membros do elenco. Jiang Shen sempre pensou que ela era a amante perfeita. Ah, eu estou na foto. Ele perguntou casualmente. HMM? Não. Liu Yao inclinou a cabeça, mas de repente se lembrou de algo e sussurrou. Claro, se você quiser tornar isso público, eu não me importo. Não. Jiang Shen balançou a cabeça. O raciocínio dessa garota é completamente diferente do meu. Para ser sincero, não me importo com escândalos ou boatos. Perguntei por quê. Vírgula. É para sua segurança. Segurança? Liu Yao tinha uma expressão levemente assustada. Você teve problemas com gangues? Jiang Shen caiu na gargalhada e cuspiu um suco de laranja que acabara de tomar. Gangues? Estou tão baixo assim. Liu Yao olhou para Jiang Shen, ainda confusa, pois não sabia por que ele estava rindo. Você está com medo? Jiang Shen não respondeu à sua confusão. Se ela tivesse medo, ele colocaria um ponto final no relacionamento deles e a forçaria a ficar longe daquele mundo. Liu Yao levou um momento para processar as coisas antes de balançar a cabeça rapidamente. Eu não tenho medo. Realmente. Não haja assim. O que eu fiz para você não gostar de mim? Liu Yao se levantou do chão com tristeza estampada no rosto antes de se aproximar de Jiang Shen. Ela apoiou o rosto no braço dele e o encarou, sentindo-se maltratada. A pergunta de Jiang Shen deu uma sensação sinistra. Jiang Shen riu e bagunçou o cabelo. Você está absolutamente seguro em Weixin. Mas se fizer algumas pessoas acreditarem que é próximo de mim e que significa algo para mim, algumas pessoas podem tentar sequestrá-lo e usá-lo para me ameaçar em troca de um resgate. Embora sequestrar as mulheres de homens ricos fosse a coisa mais cômica, muitos homens ricos queriam se livrar de suas antigas esposas e amantes que não os interessavam mais. Comparado ao sequestro, era melhor seduzir. Mas Jiang Shen se considerava alguém que se importava com as pessoas ao seu redor, então teve que considerar essa possibilidade. Então você viria me salvar? Liu Yao inconscientemente queria perguntar, mas no final engoliu a pergunta. Eu sou apenas sua amante. Vírgula. Ela se arrependeu de não ter lhe dado sua primeira vez mais de uma vez, se tivéssemos nos conhecido antes. Se. Vírgula. Suas lágrimas rolaram e se esconderam na areia. Talvez a tristeza de ser atriz fosse que, mesmo que se sentisse emocionada, suas lágrimas seriam consideradas atuação pelos outros. Eu sou seu arrependimento, mas você também é meu arrependimento. Vírgula. Liu Yao sentiu-se melancólico. Mas Jiang Shen parecia ter lido sua mente. Eu vou te salvar. Os olhos de Liu Yao se arregalaram em descrença. Seu olhar lacrimoso era lindo. Seus lábios trêmulos pareciam perguntar, mas por quê? Mas a única coisa que posso fazer no final é vingar você. Jiang Shen suspirou.
Mesmo que Liu Yao fosse apenas sua amante, se as pessoas que o incomodavam a matassem, ele faria qualquer coisa para encontrá-las e apertaria o botão nuclear sem hesitar, porque ele se importava. A razão pela qual ele tolerava atividades de espionagem era porque elas não haviam atingido seu limite. Chega, sussurrou Liu Yao enquanto enxugava as lágrimas no braço de Jiang Shen. Porque isso basta. Você não consegue se proteger? Perguntou Jiang Shen, irônico. Porque eu ainda significo algo para você. Não posso me orgulhar disso? Ela se apoiou no braço de Jiang Shen. Eles não estavam preocupados com a mesma coisa. Ele estava preocupado com a segurança, mas agora o assunto havia mudado para uma questão pessoal. Pode não ser uma coisa boa ser importante para mim. Vírgula. Jiang Shen revirou os olhos e olhou para o horizonte à distância. Você sabe qual é a melhor maneira de proteger as pessoas importantes para você? O que é isso? Considerando a severidade no rosto de Jiang Shen, Liu Yao perguntou genuinamente. Tenha pessoas importantes o suficiente em sua vida para que as pessoas não saibam quem é mais importante, disse Jiang Shen com um sorriso irônico. Liu Yao fez uma pausa antes de fazer beicinho, sem palavras. Você sabe. O quê? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas, sem ficar mais sério. Você acabou de estragar a atmosfera. Liu Yao fez uma careta para ele, revirando os olhos e mostrando a língua. Ela se sentou novamente e o ignorou completamente. Jiang Shen sorriu e não respondeu. Era só uma brincadeira. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 469, Adeus recentemente, a FLM, ativa no território do país F, lançou um ataque militar em larga escala denominado Ataque de Outono ao Porto de Dao. Atualmente, mais de 70% da área de Dao está sob o controle de forças antigovernamentais. O novo líder da FLM convocou todos os fiéis e nacionalistas Moro a se juntarem à organização, a fim de resistir à invasão e repressão do governo do país F, a fim de restaurar a soberania de Moro e devolver a ilha MLL aos Moros. O porta-voz da UA criticou o discurso de Santos, chamando suas ações de inconstitucionais. Buscar a independência não deve ameaçar a vida e a propriedade de cidadãos comuns. E eles expressaram que se recusarão a reconhecer um país formado por meios violentos. A Casa Arco-Íris está atualmente discutindo a possibilidade de enviar forças terrestres. O presidente russo afirmou que os comentários deveriam levar em consideração a situação atual na Síria. Não são apenas as forças antigovernamentais do país F que usam meios violentos. Devido ao conflito no país F, o apoio ao Sandy caiu 7 pontos. A mídia da UE questionou seu objetivo de campanha de retornar à Ásia-Pacífico, afirmando que não seria possível melhorar a situação atual sem que a situação saísse do controle. O capital não comentou mais nada e apenas expressou que prestaria assistência aos seus aliados quando o momento fosse considerado apropriado. Mas a análise indicou que a possibilidade de enviar forças terrestres para intervir na situação do país F é improvável. Com a aproximação das eleições, devido à influência do sentimento anti-guerra no país, os republicanos não querem adicionar mais variáveis à eleição. Santos realmente fez alguma coisa, então. Assistindo ao noticiário na TV, um sorriso surgiu no rosto de Jiang Shen. Nesse momento, uma sensação suave surgiu atrás de sua cabeça. Você está assistindo ao noticiário? Liu Yao abraçou Jiang Shen por trás. Só dando uma olhada. Jiang Shen desligou a TV. O país F é tão perto de Xin, isso nos afetaria que? Ela apoiou o queixo na cabeça de Jiang Shen enquanto perguntava preocupada. Você está preocupada comigo? Jiang Shen levantou a cabeça de Liu Yao e acariciou seu cabelo. Por que mais então? Liu Yao revirou os olhos para Jiang Shen e se abaixou para mordiscar sua orelha. Então, ela se aproximou e disse, o café da manhã está pronto, vamos comer. Jiang Shen sorriu, levantou-se do sofá e foi até a mesa com Liu Yao. Nos últimos 7 dias, ele viveu uma vida desavergonhada com Liu Yao. Jiang Shen pensava que ela era o tipo de mulher que não fazia trabalhos domésticos nem cozinhava, mas a realidade logo provou que ele estava errado. Depois de viver sozinha por tanto tempo, Liu Yao aprendeu a cuidar de si mesma. Nos últimos dias, a vida de Jiang Shen esteve sob os cuidados da celebridade. Graças a isso, a mansão, antes coberta de poeira, voltou a brilhar. Além de aproveitar a vida, Jiang Shen se mantinha ocupado.
Os preparativos para a produção de Pantone e a nova linha de produção de suprimentos de nutrientes eram tarefas que não podiam ser delegadas a ninguém. Ele tinha que fazer tudo sozinho. Além disso, 3 Doping 10S completos foram enviados pela Droplet, a 200 milhas náuticas da Ilha Kourou, na região do Pacífico. Com a proteção das armas nucleares, Shin não precisava mais temer a ameaça de quaisquer forças externas. Quanto a quando suas armas nucleares seriam tornadas públicas, a data ainda não havia sido definida. Durante a noite, Jiang Shen mergulhou completamente na suavidade de Liu Yao. Num piscar de olhos, já era início de setembro. Embora quisesse continuar a viver uma vida confortável, já que o plano de ataque ao centro da cidade de Langai estava se aproximando da data prevista, ele tinha que encerrar tudo no mundo moderno antes de meados de setembro. Ponto. Do lado de fora do aeroporto, Liu Yao soltou a mala que estava arrastando. Ela abraçou Jiang Shen com desejo e o beijou. Vou indo. Cuide-se. Quando seu próximo filme vai estrear? Tem algum plano? Jiang Shen deu um tapinha gentil nas costas dela e sorriu. O filme ainda não está nos cinemas. Vou ter que esperar a bilheteria no final do ano. Lembre-se de assistir comigo mais uma vez no cinema. Você não está envergonhado? Jiang Shen sorriu. Perverter. O anúncio de embarque ecoou por todo o terminal. Embora Liu Yao quisesse ficar mais tempo, o tempo não permitiu. Ela ficou na ponta dos pés e deu outro beijo no rosto de Jiang Shen. Depois, arrastou sua bagagem e correu para o portão. Quando Jiang Shen saiu do aeroporto, ele não entrou no carro imediatamente. Em vez disso, encostou-se nele e observou o céu acima do aeroporto. O avião dela partiu e desapareceu nas nuvens. Ele relembrou os últimos 7 dias de alegria antes de começar a rir e entrar no carro. Colocou o Bluetooth e seguiu viagem. Jiang Shen ligou para o escritório de Xia Xiu. Alô? Era uma voz fria, mas familiar. Já temos 600 mil unidades do capacete fantasma prontas. Como estão os preparativos? Só 600 mil? É muito pouco. Xia Xiu recostou-se na cadeira do escritório, examinou o documento em seu laptop e falou com uma sobrancelha erguida. Não se preocupe, até o final do ano, você verá 21 milhões de capacetes de realidade virtual. Jiang Shen começou a rir. A produção precisa ser aumentada gradualmente. Ontem mesmo, a base Fishbone produziu mais 2 equipamentos de produção. Com a instalação dos equipamentos na fábrica, a produção do Pantone poderá chegar a 1.100.000 por mês. Contanto que eles aumentassem a capacidade de produção para 10 milhões antes de janeiro, com a parte da Assist State do pedido, não seria realista atingir a meta de 20 milhões. Atualmente, contatamos 70 mil cibercafés no país e 310 mil cibercafés no exterior para lançar o projeto de experiência de realidade virtual. Precisamos de 1.440.000 capacetes para isso. O marketing era apenas um aspecto do projeto, mas para que a notícia se espalhasse, apenas anúncios não eram suficientes. Usar cibercafés como canal físico para divulgar o produto foi uma excelente escolha. Com produtos caros, os consumidores muitas vezes mantinham uma atitude cautelosa, mas Jiang Shen estava confiante de que, quando os jogadores experimentassem a magia de Pantone, ninguém iria querer largá-lo. Quais são os detalhes do plano? Jiang Shen perguntou curiosamente. Nós forneceremos o produto e eles fornecerão o canal. O preço atual para experimentar o produto é de $1 por hora, com divisão igual dos lucros. Já expus os detalhes do plano. Mas a questão é, vocês realmente têm 1.440.000 capacetes? Xia Xiu levantou os óculos e perguntou concisamente. Quando você precisa deles? O mais breve possível. Numa fase inicial, podemos trabalhar com redes maiores de cibercafés antes de expandir para cidades menores. Precisamos de apenas 100 mil na primeira fase, mas ainda é melhor termos 1.440.000 prontos até o final de outubro. Não se preocupe, estará pronto no início de outubro. Da sua parte, você pode começar a organizar a logística. Jiang Shen sorriu. Já fiz um acordo com o grupo MSG, sediado na Noruega. Eles têm excelente reputação, alta eficiência e são considerados uma das 5 maiores empresas globais de logística. Assinei um acordo de 3 anos com eles. Eles prometeram nos cobrar 90% do preço de mercado. Xia Xiu falou com indiferença, mas com orgulho sutil. Ao ouvir isso,
Jiang Shen ficou impressionado com as habilidades de Xia Xiu. Tudo o que lhe vinha à mente já havia sido planejado por ela. Ah, não acredito que você cuidou de tudo. Então, para tudo, exceto a produção, terei que contar com você. Você sempre contou comigo, disse Xia Xiu, sem palavras. Jiang Shen apenas sorriu diante da zombaria de Xia Xiu. Como tem sido? MHMM. Nada mal. Xia Xiu se sentiu tocada quando Jiang Shen começou a perguntar sobre ela. Ela respondeu com um dedo enrolando o cabelo. A assistente ao lado olhou para a expressão de choque do seu. Ela trabalhava para ela há muito tempo, mas era a primeira vez que viu uma expressão tão feminina na seu, normalmente sem emoções. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.